Estou de volta às mídias sociais da TNT Esporte para a gente falar sobre uma bela vitória do Corinthians, 3-0 sobre o Bahia na noite de terça-feira na Neoquímica Arena. Uma vitória que deixa o Corinthians muito perto de garantir uma vaga na Copa Libertadores 2025. Seria na segunda fase da Libertadores, né? O que a gente chama aqui no Brasil de pré-Libertadores, para facilitar o seu entendimento. Mas o Corinthians está muito perto de garantir essa vaga depois de vencer o Bahia. O Corinthians foi a 53 pontos na tabela do Brasileirão, é o sétimo colocado. O Bahia está em oitavo com 50. O Bahia, na última rodada, recebe o Atlético Goianiense, o lanterna do campeonato. E o Bahia tem. O Corinthians tem 53, joga contra o Grêmio fora de casa. Mas talvez o Corinthians nem precise do seu jogo para garantir uma vaga na Libertadores. O Corinthians pode se classificar para a Libertadores do ano que vem se o Cruzeiro, na noite desta quarta, perder para o Palmeiras no Mineirão. Se o Cruzeiro for derrotado, o Cruzeiro para com 49 pontos. Na última rodada só iria 52, o Corinthians já tem 53, já estaria classificado. Esse cenário, essa história é uma história de uma reviravolta incrível do Corinthians. Um Corinthians que vem de 8 vitórias seguidas e deixou, depois de passar 70% ou mais do campeonato preocupado com o rebaixamento, o Corinthians pode estar a um empate, ou um empate dele contra o Grêmio, ou a essa derrota do Cruzeiro que eu me referi, de garantir vaga na Libertadores. O jogo, o 3-0 em cima do Bahia, é um jogo muito, muito sólido do Corinthians, né? O Corinthians enfrentou um Bahia, aliás, essa série de confrontos diretos contra times que estavam ali na zona, brigando ali por vaga na Libertadores. Nessa sequência, o Corinthians ganhou do Cruzeiro, ganhou do Vasco, ganhou do Bahia. Então, assim, o Corinthians foi muito certeiro e foi muito bem nesses confrontos diretos contra times que estavam disputando a mesma faixa de tabela nesse segundo turno. E foi uma atuação muito sólida. O Bahia, dentro da sua característica, foi à Neoquímica Arena para jogar e tentou, quando teve a bola, construir com Everton Ribeiro, com Caio Alexandre. Teve boa parte do primeiro tempo marcação alta, subindo a marcação, subindo a linha para tentar pressionar o Corinthians, mas o Corinthians foi muito eficiente defensivamente. Num geral, o Corinthians praticamente não sofreu no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Bahia chegou ao gol, que seria o gol de empate do Luciano Rodrigues, mas ele estava impedido na metida de bola do Caio Alexandre. Então, foi talvez a melhor chance, ou a única chance mais clara do Bahia. No mais, o Corinthians conseguiu se defender muito bem e foi preponderante no meio-campo. O meio-campo em losango que o Ramon Dias preparou funcionou muito bem. Ranielli, o volante à frente da zaga. Nos lados desse losango, de um lado o Carrilho fez um grande jogo, no outro o Breno Bidon também muito bem no jogo, e na outra ponta desse losango o Garro fazendo o que o Garro tem feito. Garro, seleção do campeonato na minha visão. Então o time funcionou muito bem, o time conseguiu claramente proteger a defesa numa ocupação de espaço muito inteligente, mesmo contra um meio-campo que joga, que propõe, como é o meio-campo do Bahia, e na hora que precisou jogar, muita capacidade de suplantar as linhas de marcação do Bahia. O Garro teve bem marcado, mas aí sobrou espaço para brilharem Carrilho e Breno Bidon, sobretudo o peruano Carrilho, e na frente Yuri Alberto e Depay. E assim o Corinthians foi construindo a sua superioridade, já desde o começo do jogo. Outro que apareceu muito bem no ataque, o Matheus Bidu. Assim foi construído. O Bidu tem uma chance enquanto o jogo está 0-0. Na hora do 1-0, é uma jogada que começa com o Carrilho roubando a bola, acelerando o passe para o Yuri Alberto, que deu assistência. O Depay saiu do meio para a direita em diagonal, bateu cruzado, a bola desviou no meio do caminho e matou o Marcos Felipe. Depois, ali com 27 minutos, antes dos 30, o Marcos Felipe saiu machucado, e aí veio o Adriel. E o goleiro Adriel acabou sendo um personagem importante de um gol que meio que matou o jogo, né? Porque foi um gol nos acréscimos, na última bola do primeiro tempo.
um gol que também começa numa pressão de saída de bola, e nisso todo mundo do Corinthians funcionou muito bem. O Memphis pressionou o Caio Alexandre, forçou o erro do Caio Alexandre, a bola sobrou para o Carrilho, que arrancou, e aí ele rolou dessa vez à direita para o Yuri Alberto entrou na área, o Adriel tentou diminuir, tentou dar o abafa, mas fechou muito mal o ângulo do Yuri Alberto, o Yuri Alberto bateu do lado direito do Adriel, a bola foi no gol, 1-0, Yuri Alberto, 14 gols no Brasileiro, artilheiro do Brasileirão, igualou o Pedro com 30 gols no ano. O Pedro do Flamengo, que não joga desde o começo de setembro, ainda era o artilheiro do Brasil no ano, e agora o Yuri Alberto ainda né, mas agora igualado ao Yuri Alberto com 30 gols. E no segundo tempo, logo no comecinho, o Bahia ainda tentou ali tentar sair um pouquinho, e o jogo acabou aos 15 do segundo tempo, quando numa falta com pouco ângulo da esquerda lá, o Depay soltou um petardo, ela bateu no travessão e caiu, e caiu no gol, né? O Adriel não tinha o que fazer, o Adriel depois ainda fez duas grandes defesas, né? O Adriel ainda pegou um chute do Bidu de direita, que ele jogou para escanteio, e na outra uma batida que, se eu não me engano, era do Yuri Alberto, que ele defende, a bola tinha endereço, ele defende para a esquerda. Então, assim, uma grande atuação do Corinthians, uma atuação fantástica, fantástica talvez esteja já, uma atuação muito boa e sólida de um time que ganha 8 vitórias seguidas e que está na boca de ir para a Libertadores. Uma das grandes reviravoltas da história do Brasileirão dos pontos corridos. Quando a gente fala, por exemplo, a gente fala muito do Goiás de 2003, né, o time do Cuca, do Grafite, que passou o primeiro turno na lanterna e acabou indo para a Libertadores. O Corinthians, quando a gente for falar dessas grandes reviravoltas da história do Brasileirão, a gente vai lembrar do Corinthians 2024. Eu estou considerando que o Corinthians vai para a Libertadores, agora só precisa, no seu jogo, empatar com o Grêmio, que ele vai, ou até pode se garantir a vaga sem entrar em campo, se o Cruzeiro perder nesta quarta-feira. E aí, o que você acha do Corinthians 2024? Qual a lembrança que vai ficar do Corinthians no Brasileirão 2024? Diz aí nos comentários e faz aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT. Sempre que tiver um assunto legal, a gente volta. Um abraço. Tchau.